Fala pessoal! Então, nós estamos aqui hoje para falar de uma coisa muito séria, por isso que esse vídeo não vai ter muita coisa de engraçado para a gente falar. Você sabe qual é a diferença entre epidemia, endemia, pandemia ou surto? Preste atenção, se liga aí e fique bem informado. Antes de mais nada, eu queria pedir para você se inscrever no nosso canal, ative o sininho que está aí do lado e compartilhem esse vídeo o máximo que puder, pois uma das formas de a gente combater uma epidemia ou uma pandemia, como queiram, é o conhecimento. É muito mais eficaz do que qualquer remédio, beleza? Então, você sabe qual a diferença entre surto, epidemia, pandemia e endemia? O surto acontece quando existe um aumento inesperado de algum tipo de doença. Contudo, esse surto e esse aumento inesperado desse tipo de doença acontece em lugares específicos, apenas numa área, numa região. A endemia está relacionada a uma questão quantitativa, a um determinado lugar. Então ela ocorre em períodos, mas é própria daquele lugar. Por exemplo, a febre amarela. Ela é típica de regiões quentes e úmidas como a Amazônia. Epidemia. Uma epidemia irá acontecer quando existir a ocorrência de surtos em várias regiões. A epidemia a nível municipal é aquela que ocorre quando diversos bairros apresentam uma certa doença. A nível estadual, ocorre quando diversas cidades registram casos e a nível nacional, quando a doença ocorre em diferentes regiões de um país. Enquanto a epidemia se espalha por outras localidades, a endemia tem um período de duração e ela é proveniente de um determinado lugar, de uma determinada área. Isso poderá ocorrer por causa de um grande desequilíbrio ou mutação do agente transmissor da doença, ou pelo surgimento de um novo transmissor, ou seja, um novo agente, uma nova doença. E quais são os fatores que podem ajudar no surgimento das epidemias? Falta de saneamento básico, hábitos alimentares pouco saudáveis, hábitos de higiene precários, poluição, condições climáticas, estresse, drogas e mutações. As piores epidemias da história. A varíola já se tem registro dela há mais de 3.000 anos antes de Cristo. Essa doença atormentou os egípcios e quase levou aquela sociedade à extinção. Posteriormente, ela surgiu no Japão por volta do século VII e século VIII. Também causando grandes problemas naquela sociedade e naquele país. Mais tarde, a varíola vai aparecer por volta do século XVI na América, trazida pelos colonizadores europeus. Também foi responsável pela dizimação de centenas de milhares de índios ou aborígenes do continente americano. A Grande Guerra do Peloponeso. Você se lembra? Já ouviu falar dessa guerra na história? A Guerra dos Gregos. A derrota do povo ateniense não foi apenas na guerra. O povo foi acometido de uma grande doença que ficou conhecida como a Praga de Atenas. Então, isto aconteceu na Idade Antiga e até hoje a gente não tem explicação para esse tipo de doença. Então, um vírus que surgiu e matou muita gente, mesmo durante o período depois da guerra, e ou sumiu ou está incubado por aí, espera que ele tenha desaparecido da face da Terra. A malária. A malária é uma doença conhecida também pelos romanos, só que na época eles não sabiam da relação da doença com a picada de mosquito. Eles acreditavam que se tratava de uma doença de espaços ruins. É sabido que nesse período histórico, os romanos aterraram inúmeros pântanos para poder se ver livre dessa doença. A lepra, ou a atual hanseníase, ela existe desde a Idade Média.
E as cruzadas foram um dos principais causadores para a expansão dessa doença no continente europeu. Quando os cruzados voltavam das suas batalhas, considerados como heróis, eles tinham as mãos beijadas pelos súditos. Por isso, acredita-se que a partir daí essa doença se espalhou para a Europa e para todos os continentes e está presente até hoje. A peste negra. Essa aí eu tenho certeza que você já viu muito nas suas aulas de história. Assolou a Europa há séculos e séculos atrás. A peste negra é uma doença que também a gente pode dizer, uma epidemia, que surgiu também a partir das péssimas condições de vida que eram submetidos antes os servos e posteriormente os primeiros operários, durante o período da Revolução Industrial. Então, além de ser uma doença que é transmitida de uma pessoa para outra, a origem dela também pode ser explicada como uma questão social. Cólera e febre tifoide. São dois tipos de doença onde o vetor de transmissão está também muito ligado à questão social, né? A falta de saneamento básico, a falta das condições de higiene. A febre tifoide foi a maior arma usada para expulsar Napoleão da Rússia. Além do inverno, os soldados de Napoleão ficaram quase todos contaminados com a febre tifoide. A gripe espanhola. Então, chegamos no século XX. Ali, por volta da Primeira Guerra Mundial, desenvolveu-se na Europa uma grande gripe muito mais intensa do que a que nós estamos passando hoje pelo Covid-19. Essa gripe foi responsável pela morte de aproximadamente 20 milhões de pessoas no mundo e até hoje a gente não encontrou uma cura para essa gripe. A solução encontrada foi, na maioria dos espaços, recolher os doentes e colocar em quarentena e esperar que eles morram, e houve o incineramento dos corpos e dos prédios onde houve a contaminação por essa gripe. A AIDS, uma doença que surgiu no século XX, na geração dos anos 80, a geração do amor livre. Essa doença aterrorizou os jovens naquela época e aterroriza o mundo hoje. Existem 35 milhões de infectados em todo o mundo e o melhor remédio para essa doença é a prevenção. A pandemia. Num cenário mundial, este é o mais grave que a gente pode esperar. É quando a doença se espalha pelo mundo todo. É o caso do Covid-19. Ela foi declarada pela OMS, Organização Mundial da Saúde, como pandemia no dia 11 de março de 2020. E a gente está, o mundo inteiro, inclusive nós os brasileiros, estamos aí na corrida para conter a contaminação e a busca para a cura dessa doença. Os critérios de definição de uma pandemia são os seguintes. A doença ou condição, além de se espalhar ou matar um grande número de pessoas, deve ser infecciosa. Existem vários exemplos de pandemia. Entre elas a gente pode citar a AIDS, a tuberculose, a peste, a gripe asiática, a gripe espanhola, o tifo e, infelizmente, nós estamos passando pelo momento do coronavírus. É importante saber que o vírus Ebola e outras doenças rapidamente letais, como a febre de Lassa, a febre do Vale de Racha, vírus de Marburg, a febre de hemorragia boliviana, são doenças altamente contagiosas e mortais, com potencial teórico para se tornar pandemias no futuro. A quarentena diz respeito à reclusão de indivíduos sadios de outros indivíduos que possam ser expostos ao vírus ou a outro qualquer tipo de doença que possa ser transmitida. A quarentena humana, ela é aplicada como uma forma preventiva, portanto é uma questão de saúde pública. A quarentena não se refere também só a seres humanos, dependendo do tipo de doença, ela também leva rebanhos ou animais infectados.
Ninguém sabe ao certo quando a quarentena surgiu. Acredita-se que foi por volta do século XIV, com a expansão da peste negra, da peste bubônica na Europa. Os europeus, eles barravam os navios que vinham das regiões infectadas e deixavam eles ali por 40 dias, a tripulação trancada em seus navios até a comprovação de que não estariam contaminados. Era o período que eles acreditavam que o vírus se manifestaria. A quarentena não se refere somente a um período de 40 dias. Esse período de 40 dias era no século XIV, na Europa. Hoje, ela refere-se ao período de incubação de determinado tipo de vírus ou determinado tipo de doenças. Então, apesar do nome quarentena, ela pode estar sendo medida em 14, 15 dias, 10 dias, um mês ou o próprio 40 dias. Então, pessoal, nós aqui queremos esclarecer algumas coisas para vocês. Porque é o seguinte, essa doença, o Covid-19, está aí, ameaça todo mundo. E o que faz ela se espalhar com mais intensidade? Primeiro, a falta de conhecimento, a desobediência das regras, né? Isso é muito importante para que as pessoas obedeçam e façam exatamente como as autoridades peçam para que a gente faça. Se pediu para ficar em quarentena, ficar recluso, fique em quarentena, fique recluso, não saiam às ruas. É um momento muito delicado que nós estamos vivendo essa pandemia. Uma outra coisa que também complica a questão da doença, o preconceito. Você, cabeção, já tem gente com medo de velho. É o velho que tem que ter medo de você. O velho, ele é uma vítima. Ele recebe o vírus com mais facilidade e pela baixa imunidade, a partir do momento que a idade avança, a imunidade diminui. Então ele é o mais afetado. Então você não precisa ter medo de idosos, você tem que protegê-los. E o terceiro tipo que faz essa doença se espalhar e tornar o mundo cada vez pior para a gente é o individualismo. Essa corrida aos supermercados, a lista de buscar os produtos, não aceitar uma mudança no cotidiano ou transformação da sua vida faz com que o mundo se torne um lugar cada vez pior para se viver. Então, vamos juntos combater essa doença e eu queria dizer para vocês que nós estamos aqui para qualquer esclarecimento, faça contato com a gente, se inscreva no canal, nós temos as nossas redes sociais, o Instagram, temos o Facebook também, estamos com vários grupos no WhatsApp à sua disposição, beleza? Procure por a gente e nós estamos aqui para ajudar no seu conhecimento. Valeu, pessoal, até mais, Gel.